Fala pessoal, beleza? Eu sou o ZSC e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 10 demos mais difíceis que eu já passei no Geometry Dash. Rapaziada, passando aqui na edição rapidinho, só pra avisar pra vocês que eu gravei esse vídeo em dezembro do ano passado, no caso 2022, e eu só tô começando a editar ele agora em abril de 2023, e eu não sei quando que eu vou acabar de editar, então essa lista tá desatualizada, mas enfim, curtam o vídeo. Começando a nossa lista, em 10º lugar, nós temos uma das duas demos que vão aparecer nesse vídeo, que é a Thanatophobia. Essa fase é muito boa, tem uma gameplay muito boa, uma decoração muito boa e uma música muito boa. Eu concordo com a decisão do Hobbytop de fazer essa fase virar uma Insane Demon, depois de ser extreme por um bom tempo, porque eu acho que mesmo tendo fases que são extremes, que na minha opinião e de muitas pessoas são mais fáceis do que a Thanatophobia, como por exemplo a Ako, eu acho super justo a fase sem Insane Demon pela dificuldade dela. Mas enfim, é uma fase muito boa e eu recomendo muito que todo mundo jogue. Em nono lugar, a gente tem a fase que foi a minha primeira extreme, que é a Allegiance. Cara, eu realmente não entendo quem fala que essa fase é tão fácil como Ako, como Thanatophobia, como Incipient, porque não é. Essa fase é sim uma Extreme Demon boa pra você passar como primeira, porque ela não é tão difícil, mas ela tá um nível um pouquinho acima dessas fases que eu acabei de falar. A gameplay dela pode ser um pouco ruim para algumas pessoas. Eu pessoalmente gostei muito de jogar a fase, já faz bastante tempo que eu passei ela, mas eu não lembro de ter alguma experiência tão ruim com a fase. Em oitavo lugar, a gente tem a última Insane Demon da lista, que é a Lunatic Dawn Machine. E eu realmente não entendo porque essa fase é Insane Demon e não Extreme. A gameplay dela é muito bruta, mas talvez eu ache isso porque na época que eu passei ela, eu jogava em 60 Hz. E como todo mundo sabe, a chip é muito mais difícil em 60 Hz. Mas o maior problema dessa fase nem são Street Flies, e sim o tanto de portais de mudar a gravidade que fazem o movimento da chip ficar muito estranho e muito difícil, principalmente em 60 Hz, como eu falei. Além disso, a gameplay dessa fase é bem ruim na minha opinião, e a única coisa que salvou ela foi a música. Em sétimo lugar, a gente tem o Extreme Demon que não é hated. Eu passei ela por pura diversão porque eu gosto do level, que é a fase chamada 2013. Essa fase é um layout de mais de 5 minutos, que a música é uma junção de várias músicas nostálgicas de 2013, e a única crítica que eu deixo pra essa fase é que as músicas ficam repetitivas, porque a gente já escutava muito elas no passado, então traz uma nostalgia, mas ao mesmo tempo cansa um pouco. A gameplay é muito boa, algumas partes são meio chatinhas, mas é tipo uma, duas no máximo, mas também não tem como evitar porque é uma collab muito grande, então obviamente por ser uma collab ter muita gameplay diferente, vai ter alguma partezinha que é ruinzinha. Em sexto lugar, a gente tem a fase que é, na minha opinião, a mais divertida e acessível ao mesmo tempo na lista, que é a Napalm. Cara, essa Extreme Demon é literalmente feita pra ser boa e ela cumpre esse objetivo muito bem. A gameplay é praticamente perfeita, a música é muito boa, a sync é muito boa e a decoração não tem nem o que falar, é incrível também. Tudo sobre essa fase, tudo é muito bom, muito. Eu recomendo muito as pessoas passarem essa fase. Ela pode ser meio dificinho de aprender alguns duels e algumas coisas desse tipo, mas é muito boa e vale muito a pena o tempo que você passa jogando ela. É muito divertida, é uma experiência imperdível para quem joga GD. E já tá num nível mais alto para passar Extreme Demons. Em quinto lugar, a gente tem a Glide, que é a minha 300ª Demon. Pra quem não entendeu, é minha Demon 300. E essa fase é muito boa de fazer run, principalmente 26, que é o começo do drop, até 100%. É muito divertido, mas jogar de zero é uma tortura. Essa fase tem um início muito difícil. As duas primeiras partes são muito difíceis e elas tiram muita diversão que você acha que teria jogando a fase. Mas em geral a fase é boa, mas o início é muito bruto mesmo. Então se você é alguém que não tem paciência pra jogar a fase,
e não conseguir muito progresso nos seus primeiros dias jogando ela, eu não recomendo que você jogue a Glide. É porque é muito frustrante você só nunca chegar em lugar nenhum, porque demora muito pra você ficar consistente no início, porque é muito difícil. Em quarto lugar, é uma fase muito icônica e muito famosa, que é a Bloodbath. Por ser uma fase da 1.9, a gameplay dela é meio diferente das outras extremes, que são mais fáceis, mais recentes, porque elas têm uma gameplay mais moderna, mas isso não muda o fato da Bloodbath ser uma fase muito boa. Eu gostei muito de jogar Bloodbath, mas como muita pessoa que passou diz, e eu concordo, a Ball, que tem em 7%, 8%, nem lembro mais, é muito chata, é muito frustrante, não tem consistência nenhuma. E ela estraga um pouquinho, mas quase nada a experiência de jogar de zero, porque é bem no começo da fase, mas morrer lá toda hora é muito frustrante. Antes de entrar no nosso top 3, eu queria fazer uma menção honrosa para 4 fases, que são 3 Extremes e uma Insane Demon, que eu queria comentar sobre elas, mas elas acabaram não entrando no meu top 10 de fases mais difíceis que eu passei, na minha opinião. Essas fases também podem servir de dica para vocês que querem passar uma Extreme Demon mais fácil, e ela acabou não aparecendo na lista para você ter uma noção de quais são as mais fáceis, mas vamos comentar sobre elas aqui bem rapidinho. Eu vou falar delas da ordem da mais fácil para mais difícil. Em quarto lugar da menção honrosa, a gente tem a Ako, que é uma Extreme muito fácil. Eu arrisco dizer que a Extreme Demon mais fácil no jogo, e na minha opinião devia ser Insane Demon. Eu realmente não entendo por que ainda é Extreme. Provavelmente porque a comunidade que só tem Ako como Extreme ia atacar muito hate no Hobbytop por ele fazer a fase virar Insane Demon. A fase é muito boa, é muito divertida e eu super recomendo vocês passarem. Em terceiro lugar, a gente tem a Insane Demon que eu comentei, que é a Optic Daydream. Essa fase é uma fase que é basicamente só wave. Tem uma partezinha que é uma spider, mas ela não é a parte mais desafiadora da fase, porque o foco é a wave. E a fase é muito boa, é muito divertida, a música é muito relaxante, a decoração é boa. Não tenho nem o que falar, essa fase é um must play se você quer melhorar a sua wave. Em segundo lugar, a gente tem uma fase que é muito boa para você treinar os seus nervos e treinar timing, que é a Misty Mountains. O começo da fase é bem difícil, mas não chega a ser algo como o nível da Glide de desbalanceamento. E a fase é muito legal, ela tem um foco em timings e a fase é bem lenta no começo, porque ela é dando um clímax pro drop, e isso é muito bem construído e eu gosto muito da fase. Em primeiro lugar dessa lista a gente tem a Extreme Demon que eu passei recentemente, que é a Incipient. Eu tinha um preconceito com essa fase antes de começar a realmente jogar pra passar, porque eu não gostava do gameplay. Mas depois de começar a jogar de zero e fazer runs, eu comecei a perceber que a gameplay não era tão ruim quanto eu pensava, e hoje em dia é uma das Extreme Demos que eu mais gosto e que eu mais recomendo para as pessoas passarem como primeira. Porque ela tem várias partes que são skill based, então não tem muito gameplay flow, que você só fica consistente com click pattern, que nem é como, por exemplo, com a Ako. Super recomendo essa fase, e se você tem preconceito com ela, dá uma segunda chance. Vai jogando a fase e vê se você realmente não gosta ou se era só um mini preconceito que você tinha. Em terceiro lugar, a gente tem a Biohazard, que é a Extreme Demon que eu mais tive azar e uma experiência mais frustrante passando. Essa fase tem uma opinião muito dividida entre a comunidade. Muitas pessoas gostam, muitas não gostam. Eu particularmente, mesmo com o azar que eu tive, gosto muito da fase. Eu acho que o tema dela é muito bom. A gameplay é divertida, é desbalanceada, todo mundo sabe disso, mas não deixa de ser divertida. Mas pode ser bem frustrante para algumas pessoas, como foi para mim, a chip de mais ou menos 50%, porque parece que você está saindo de uma Insane Demon, de uma Extreme fácil, para uma fase que está na lista, ou que pelo menos está num nível bem superior ao resto da fase, porque essa chip é muito duradoura e é muito difícil. Em segundo lugar, a gente tem a minha Extreme Demon favorita, que é a Black Blizzard. Mas muita gente pode estar se perguntando, você não falou que essa fase era sua hardest no próprio título do vídeo? Então, eu deixei bem claro que eu só coloquei que é a minha nova hardest no título, porque ela está colocada acima da minha top 1 na Demon List, mas na minha opinião ela é mais fácil do que minha top 1.
Agora comentando sobre a fase mesmo, a gameplay é perfeita, não consigo apontar um erro nessa gameplay que não seja o clique de 2%. Tirando isso, a fase é simplesmente perfeita. Eu amo essa fase de coração, música perfeita, a decoração pode ser meio esquisita porque é da 2.0, mas a decoração é muito bonita na minha opinião, e tem uns efeitos muito bons, e a gameplay não tem nem o que falar, perfeita. E em primeiro lugar, já deve ter ficado bem óbvio para algumas pessoas, mas é a Low Def. E cara, como essa fase deu trabalho pra mim. Eu demorei mais de 27 mil attempts pra passar ela. E ela te deixa muito nervoso, porque é uma fase muito longa, tem mais de 3 minutos. E na época eu passei como hardest, querendo melhorar o que na minha opinião era meu fraco, que era wave, chip e timing. Tem muita pessoa que não gosta dessa fase, e tem muita pessoa que gosta. Eu me incluo no grupo que gosta da fase, eu acho a fase boa. Principalmente porque, botando num contexto, que é uma insane 9 estrelas, buffada pra ser uma extreme demon, e consegue ser divertido. Mas, assim como a Glide, essa fase tem um início brutal. O início é muito difícil. Até mais ou menos uns 30 e poucos por cento você vai ter uma gameplay que é muito mais difícil do que todo o resto da fase. E tudo piora porque é no início e a fase é longa. Apesar disso tirar um pouco da minha diversão com a fase, eu ainda gosto muito dela. E com isso a gente acaba a nossa lista e o nosso vídeo. Eu realmente não sei quando eu vou estar postando isso, mas eu espero que seja ainda em 2022. Obrigado por assistir até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!